Entrou. Olá, Verônica, de novo. O convite, mas não estava aparecendo, agora deu certo. Devia ser a conexão, né? Não, porque sempre dá essas instabilidades mesmo. É, deve ser. Agora, vamos dar continuidade. Você estava falando de fugir dos clichês, né? E tentar ser um pouco original, é isso? Isso. Então, evitar os termos clichês, né? Essa questão da originalidade, né? A autoria do aluno, essa propriedade, né? Para a escrita é um dos elementos fundamentais, né? E antes de interrompermos a nossa live, eu havia dito que essa questão de não misturar os assuntos, né? Essa pluralidade de informações acaba deixando o nosso leitor confuso. Então, pensar sempre no nosso leitor nesse momento de produção. E na introdução não é diferente. E não mencionar, como eu disse, não mencionar nenhum fato na introdução que você não vai explorar ao longo do seu texto, né? Isso já é um Sim, critério também do projeto textual, tá? Que vai ser cobrado de você na competência de número 3. Então, tudo que você se propôs a desenvolver, você precisa dar encaminhamento, tá? Então, o que você não for explorar, nem coloque no seu texto, tá? Então, é o momento de focar na sua tese principal. Outra coisa importante, nós devemos evitar os períodos longos no primeiro parágrafo, tá? Então, isso deixa o leitor desgastado, deixa a fluidez, compromete a fluidez do texto, tá? Então, é muito, muito importante nós observarmos esses elementos na construção do nosso texto, né? Então, é um elemento também da estrutura sintática, tá? E uma outra dica muito importante em relação do que nós devemos evitar evite iniciar o texto com as mesmas palavras do título, tá? Tem muitas sim, situações que nós nos deparamos com esse tipo de problema. Então, não inicie a sua redação com as mesmas palavras do título, tá? Então, você viu aí ao longo da live que existem vários mecanismos, várias estratégias em que você pode utilizar para iniciar o seu texto, né, para compor a sua sim. introdução. Então, evite isso também. E outra questão muito interessante também é não utilizar o eu, né, como forma pessoal. Isso foi Uhum. bem falado também na última live, né? Ou seja, não escreva em primeira pessoa, tá? Então é muito importante nós observarmos isso também. Então, você evitando esses elementos na construção da sua introdução, você terá com certeza é, um, um, algo a mais já para apresentar aí no início do seu texto, tá? Então, evitar esses elementos que Ok. eu mencionei, você já alavancará a sua nota consideravelmente, fazendo uso também dos outros recursos, né, que nós mencionamos aqui, tá? E É, a eu trouxe gente para vocês umas dicas também, né, do que tem. e isso engloba não só na introdução, do que nós já mencionamos, mas em relação à construção de todo o texto, tá? Até para alguns alunos que explicitaram, né, essa questão da dificuldade de iniciar o texto, seja ele qual for, né? Então, uma maneira de nós treinarmos a nossa introdução dentro desse modelo, dessa perspectiva do Enem, de redação do Enem, uma das dicas principais é a leitura, né? Então, ler sempre, pelo menos uma vez por semana, ou passar os olhos em artigos de jornais, revistas. Então, você observa como aquele autor utilizou, quais foram as características, né, do gênero textual que ele utilizou para chamar a atenção do leitor, né, para instigar a curiosidade, para o conteúdo, né, em questão e que critérios ele utilizou para fazer com que esse leitor continue essa leitura, tá? Então, Sim, é de suma importância, né? A leitura e para todos os sentidos da nossa vida, né? Não só para a construção do texto. Então, um aluno que escreve bem, você pode ter certeza que ele lê bastante, ele lê os mais variados sim. tipos de texto, né? E isso vai agregar ali o seu repertório. Tá? Então, é bem importante nós observarmos uma outra coisa interessante, que é uma dica também que eu sempre falo,
dê uma olhada nas redações nota 1000, né? De que modo as redações nota 1000 compuseram ali a sua introdução, né? Quais foram os elementos, os mecanismos, quais foram as estratégias que eles utilizaram na introdução, no momento de apresentar o tema, o posicionamento desse autor e qual foi a contextualização utilizada também, né? Então é muito importante o estudante buscar, né, essas fontes aí para agregar e para que ele possa também conduzir a sua escrita, né? Então é muito interessante nós buscarmos, né? Como é que esse aluno conseguiu atingir nota 1000, né? Então é importante também nós fazermos essa busca, essa pesquisa, né? E uma outra coisa que eu vou falar novamente é pensar sempre no projeto textual, tá? Que Uhum. até para facilitar você iniciar o seu texto, né? Então, eu diria que o projeto textual é o momento mais importante nesse processo de produção, né? Que vai definir o rascunho, né? Que você vai construir e vai diminuir, com o projeto textual você pode ter certeza que vai reduzir a chance de haver erros graves, né? Especialmente em relação ao tema e à ordem dos argumentos, tá? E Sim. uma outra dica interessante também, faça o uso dos elementos coesivos, dos conectivos, né? Porque é um dos Uhum. elementos-chave aí e é cobrado na competência de número 4, tá? Então, eu sempre falo para os meus alunos, na introdução, por exemplo, nós podemos utilizar aí os elementos, né? Os conectivos entre períodos, né? É importante os alunos fazerem uso, né, desses conectivos entre períodos, até para dar essa questão da logicidade, da fluidez do seu parágrafo, né? E não só na introdução ao Sim. texto, até porque os alunos sabem muito bem que tem os elementos que são cobrados na competência de número 4, são os elementos coesivos interperíodos e interparágrafos, né? Então, os elementos coesivos que estão dentro do parágrafo e entre os parágrafos, né? Então, tudo isso deve ser observado no momento de construção do texto, tá? E vou reiterar que nada deve ficar implícito, tá? Para o leitor. E você deve norteá-lo sempre acerca do que você escreve, tá? E na introdução, né, como nós vimos ao longo da live, isso é de suma importância. Então, pensar no nosso leitor, nada deve ficar implícito, né? E, em linhas gerais, na introdução é que você vai instigá-lo a continuar a leitura, né, do seu texto. Então, isso é de suma importância nós pensarmos nesses elementos. Tá? Então, foram aí algumas dicas, né, em relação à construção não só da introdução, mas também do texto, né, de modo geral, no que nós Sim. devemos atentar para iniciar o nosso texto. Tá? A Jéssica pediu para você, como é que fala, algumas dicas de algumas expressões que você pode usar no início do seu texto. Certo. Então, vamos pensar aí em relação àquelas estratégias, né, de como Sim. iniciar o nosso texto. Então, nós vamos fugir das expressões clichês, né? Então, você pode Uhum. vamos pensar em uma alusão, em uma alusão histórica, né? Com o advento da Segunda Guerra Mundial, com o advento da Primeira Guerra Mundial, você pode pensar também em relação a alguma citação, né, de um discurso de autoridade, né? Então você já pode partir da citação, né, de determinado autor, né? Já pode iniciar mesmo com essa citação. Você pode iniciar o seu texto pensando, por exemplo, no filme Cidade de Deus, né? Ou Uhum. na série, vamos ver uma série que retrata algum assunto específico, que geralmente a gente pode utilizar nas redações. Por exemplo, tratando da questão do preconceito racial, né, que é um assunto que está em voga novamente, né, que está em ampla discussão, né, nesse período. Sim. A gente pode pensar na série Olhos que Condenam, Pode retrata, entender. exatamente, retrata a questão do preconceito
racial nos Estados Unidos. Aí você pode dizer, analogamente, no contexto brasileiro, isso se Uhum. dá dessa maneira. Enfim, você pode já partir do seu repertório para iniciar o seu texto. Né? Então, Vou fugindo criar um elo, né? das expressões clichês, você pode... Hã? Não entendi. É, criando um elo Exatamente. entre a citação e a Exatamente. sua opinião. Uhum, exatamente, e o meu posicionamento. Então, porque fica, muito, essa questão de como iniciar o texto, né? Fica muito a critério do que você vai utilizar. Vai utilizar uma contextualização, um repertório específico, né? Mas você pode fazer uso desses elementos que pode ter certeza que vai ser uma excelente introdução para o seu texto. Ok. É, eu gostaria agora de te perguntar, me mandaram aqui, se é possível você fazer uma redação, fazer uma introdução sobre um tema que você não domina. Se é possível fazer uma introdução, uma redação de modo geral, É, é, então, é por isso que fica essa questão de antes de você iniciar o seu texto, você se fazer a pergunta, né? O que eu sei acerca desse tema, né? E aí a gente tem também sim, outros recursos, né? Nós temos também os textos motivadores, que você não deve basear o seu texto, né, completamente neles, mas eles servem para te nortear. Então, é como eu digo, se você é uma pessoa antenada, uma pessoa que lê, uma pessoa que busca informações, você pode ter certeza que não ficará na nuvem sem ter nada para falar sobre esse tema, tá? Então, você, a partir, como eu havia dito, a partir dos textos motivadores, ele vai abrir ali um leque de possibilidades, né? Sobre o que você já sabia previamente acerca daquele tema, né? E isso já vai te norteando sobre o que você pode escrever. Mas a pergunta-chave e você se faça essa pergunta, o que eu sei em relação a esse tema? E vai enumerando, né? E depois você parte do que você, de fato, né, tem maior propriedade para falar e pode ter certeza que você vai conseguir desenvolver o tema. E uma coisa muito sim. interessante por exemplo, você se depara ali com o tema, estabelece o seu projeto textual e depois volta para a prova, né? Então, lá no caderno de provas, você também pode ampliar esse leque de possibilidades, né? Já para utilizar na sua redação. Então, você pode ter certeza que isso vai te ajudar bastante, né, na condução aí do seu texto. É por isso que eu falo, ninguém nunca terá nada para falar sobre o tema. Tem sim, às vezes Tem demora, nós sempre uma temos esse coisinha. start, né? Exatamente, demora nós temos esse start, mas certamente vai conseguir desenvolver sim. Porque, Até como eu porque, digo, como os temas são muito relacionados a questões sociais, né? Muito pertinentes do nosso país. Então, ora saúde, tecnologia, educação, enfim, são temáticas, cultura, né? São temáticas que envolvem as questões que nós estamos familiarizados, né? E nós precisamos, na verdade, sustentar, né, a nossa argumentação acerca desse tema, acerca desse determinado assunto. Né? Então, é por isso que eu falo para os meus alunos, se nós escrevermos sobre os mais diversos temas, as mais diversas áreas, independe do tema que cair na redação, você terá propriedade para falar desse tema, né? Porque você já vai ter escrito sobre os mais diversos, sim, né, conteúdos, enfim, né? para ter um conhecimento mais amplo sobre, tipo, várias áreas do conhecimento, sobre vários temas, você recomenda alguma dica? Tipo, Então, tem alguma dica para isso? como eu já até citei antes, né? Então você precisa ler, né? Então eu sempre falo Uhum, para os gente, leia até bula de medicamento, porque isso pode te agregar, né? Isso pode não, isso vai te agregar sim, conhecimento, né? Então, mas a gente sabe que hoje em dia existem nós devemos fazer um filtro, né, de leituras, né, até porque hoje, até com a internet, com as redes sociais, né, a gente vive na era pós-moderna, né, então,
pensar na questão das notícias falsas, né? As fake news. Né? Então, nós devemos Sim. filtrar mesmo o que nós lemos, filtrar se aquilo vai trazer, vai agregar, né, vai contribuir para o meu conhecimento, para o meu enriquecimento vocabular, linguístico, cultural, social, enfim, né? Então, eu sempre falo para eles, leiam de tudo, né? Mas façam leituras que te agreguem algum valor, né? Que te agreguem conhecimento, né? Mais alguma dica? Enfim, era isso, né? Em relação à introdução, espero que possa ter contribuído, né, para os estudantes de como Contribuiu. iniciar o texto, de como iniciar ali a redação, que é um momento crucial, né? E às vezes o aluno fica horas pensando, nossa, como eu vou iniciar o meu texto? Então, são algumas estratégias, né, que acredito que podem Sim. contribuir para o início, né, do nosso texto, para a introdução, né? Gostaria muito de te agradecer por ter separado um pouquinho do seu tempo para você estar aqui dando uma dica, poder dando um norte para a gente nesse momento, porque é um momento muito difícil, onde a gente está um pouco perdido e estamos nos adaptando a essa nova forma de aprender, que é uma forma que a gente já deveria estar adaptado, não é? Porque com tanta tecnologia e tal, mas a situação atual e tipo ver que tem professores que estão sempre apoiando atitudes assim, eu acho bem louvável e eu quero muito agradecer por você estar aqui e gostaria de falar alguma coisa? Então, eu gostaria de reiterar os meus agradecimentos também, né? Agradecer a participação de todos que também separaram um tempinho, né, para assistir a nossa apresentação. E obrigada ao Calintras e parabenizo, né, novamente vocês pelo belo projeto, né? Pode ter certeza que vocês estão alcançando Obrigado. muitos alunos e é uma atitude louvável, né? Eu volto à palavra de vocês em conduzir esse projeto que não pode parar, né? Mesmo Não vai parar. depois depois que acabar todo esse processo, né, de isolamento social, tudo, vocês continuem com esses projetos, né? Então, parabéns, Calintras, e muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz em poder contribuir com vocês e com os alunos que participaram e todos que participaram da live, tá? Muito obrigada. Eu quero agradecer a todo mundo que participou da live. A nossa live vai ficar salva no nosso IGTV e até amanhã ela vai estar no nosso canal no YouTube. E a gente vai colocar o link na bio, onde vai estar todas as lives para quem perdeu. Essa live maravilhosa também vai estar lá. E desde já, muito obrigado para quem assistiu. Obrigado mais uma vez, Verônica, por ter cedido seu tempo e estar aqui. E até a próxima live, gente. E muito, muito, muito obrigado por ter chegado até aqui. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.